Senta aí, amado. Muito bem-vindo. Você está na casa do seu Pai. Amém? Você está na casa do papai. Fala isso para essa pessoa bonita que está do seu lado. Você está na casa do seu pai. Fala, fica à vontade. Fala assim, você está em casa. Sinta-se à vontade. Agora é hora de se alimentar. Amém? Sabe, irmãos, Deus me deu um tema essa noite. Eu quero que pouquíssimas pessoas se movimentem agora. Só quem realmente necessita. Eu sei que é difícil, irmãos. Nós temos as escolinhas de criança, mas não estamos podendo, né? Devido a tudo que está acontecendo. Mas não tem problema. Segura aí. Ora aí. Amarra, faz alguma coisa. Dá sonífero lá. O pastor André já deu para Alice. Calmante, dormiu. Mentira, irmão. Pelo amor de Deus. Está filmando ainda. Daqui a pouco vem a polícia. Eu queria pedir para você, em nome de Jesus, não fique sem máscara aqui dentro. Pastor, está difícil, eu sei, irmão. Imagina essas meninas que dançam aqui. Meu Deus. Não é fácil. Mas, por favor, ninguém tire a máscara. Por quê? Porque nós precisamos ficar de máscara. Amém? Abra a tua Bíblia em Atos 2. Nós vamos passear um pouco pela Bíblia aqui. Nós vamos ler Atos 2, Atos 4. Depois vamos voltar no Antigo Testamento. E Deus me deu um tema que é perseverança e ousadia. Fala isso, perseverança e ousadia. Quem quer ousadia? Primeiro você precisa perseverar. Amém? Por quê, irmãos? Ousadia está no meu espírito já há uma semana. Deus falando, eu vou liberar a ousadia. E eu fui no monte semana passada e Deus falou, unge os meus jovens e libera isso, ousadia sobre eles. Quem estava no monte lá? Tem mais? E Deus aquele dia estava liberando sobre vocês ousadia. Pergunta, por quê? Porque para que o reino do céu se manifeste, eu preciso ter ousadia. Quem quer que o reino do céu se manifeste? Então eu preciso ter ousadia. Mas para isso acontecer, eu preciso perseverar. E eu estava na minha casa, e uma pastora dessa casa, ela me ligou falando, pastor, eu sonhei que você falava para mim essas duas palavras, perseverança e ousadia. Falei, amém, então é a palavra que eu vou ministrar domingo. E foi incrível que sexta-feira eu chamei o Edinho para estar ministrando a palavra e ele abriu exatamente na palavra que Deus me deu. Falei, então, Deus quer tratar com a igreja. Amém? Mas antes disso, eu quero que você vá em Atos 2, 42. Vamos ler todos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Vamos falar tudo junto. E perseveravam. Olha para o teu irmão aí. Fala assim, persevera, irmão. Em comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Agora olha Atos 4, 31. Diz assim, um pouquinho para frente. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Faz assim. Você quer ousadia para o céu se manifestar onde você estiver? Quem quer, fala amém. Então persevera. Eles perseveravam. Só que deixa eu te falar algo. Você só pode perseverar naquilo que você já faz. Não tem como você perseverar em algo que você não faz. Se você não faz algo e começa a fazer, você começa a fazer. Mas quando você faz algo, e Deus quer te perseverar.
Vira para o teu irmão e fala assim: você já veio na igreja, agora persevera. Fala para ele: você já entrou no templo, agora persevera, porque você vai entrar no céu. Você está entendendo, meu irmão? Então, eu não posso perseverar em algo que eu não faço. Fala assim, faz assim, ó, com a mão, ó. Eu tenho que perseverar. Tem dia que vai doer. Tem dia que eu não quero. Ah, hoje eu não quero orar. Joga água no rosto, toma um café e vai orar. Ah, hoje eu não quero perdoar aquela pessoa, ela pisou na bola comigo. Vai perseverando aí, vai até ela e fala: ó, me perdoa. Por quê? Porque eu quero ousadia do céu. Por que eu quero ousadia do céu? Porque um dia eu vou me deparar com alguém muito enfermo na minha casa. Eu só vou orar e essa pessoa vai ser curada instantaneamente. Sabe por que eu liberei uma unção de ousadia na vida dos jovens? Porque eu creio nessa geração. Eu creio nessa geração que eles vão alcançar o inalcançável, eles vão tocar no inatingível, eles vão viver o sobrenatural. Eu creio em vocês. Talvez você escutar dos seus pais, dos seus professores: você não tem jeito, você é um traste. Mas Deus está dizendo: eu creio nessa geração. Eu creio nessa geração, mas para isso, vocês precisam perseverar. Não pode desanimar. Não pode parar no primeiro obstáculo. Sabe, irmãos, e essa noite nós vamos aprender com um grande homem de Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, lá no comecinho. Volte aí, 1 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 30. Quem for achando vai dando glória a Deus. Vocês acham rápido hoje que vocês vão na Bíblia no celular, né? Aí é rapidinho, né? Agora eu não posso falar mais abram as suas Bíblias. Agora eu falo liguem as suas Bíblias. Tem que mudar, né? Muda a estação, a gente muda a roupa. Amém? Você achou aí? Então vamos ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Irmãos, olha para mim. Eu quero que você entenda isso. Nós vamos aprender essa noite com um grande homem de Deus, para que a gente possa entender o contexto do que nós acabamos de ler. Davi, ele recebeu uma palavra. Fala uma palavra. Quem aqui já recebeu uma palavra da parte de Deus? Se você não recebeu ainda, você vai receber hoje.
Mas Davi recebeu uma palavra. Qual era a palavra? Ele ia ser rei. E de repente, irmãos, ele começa a ser perseguido. Aquele homem, aquele rei que ele tocava a harpa para expulsar os demônios, começou a perseguir Davi, Saul. E Davi não tinha mais aonde se esconder. A Bíblia vai te ensinar que por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul e ele não fez. Ele corria para cá, para lá, e Israel não é do tamanho do Brasil, irmãos. Israel é do tamanho do estado de Sergipe. Só um estado do Brasil é o tamanho de Israel inteiro. Então eu creio que Israel ficou pequeno para o cavalo Davi. Ele falou assim: eu não tenho mais para onde ir. E aí aonde ele vai, ele tem uma ideia. Ele vai até o rei Aquis, o rei dos filisteus, e ele pede um asilo político. Me esconda aí, me ajude. E a Bíblia vai dizer que o rei Aquis dá para ele a cidade de Ziclag. E ali eles ficam, ele e os seus homens de guerra. Sabe, irmãos, presta atenção. Eles estavam num lugar que não era o seu lugar. Correndo, porém ele já tinha recebido uma palavra. Pastor, o que você está querendo dizer? É que Deus já liberou uma palavra para você, sim ou não? Deus já liberou uma palavra de vitória para você, sim ou não? Mas vai ter momentos que você vai precisar correr, se esconder, guardar. Por isso, Ziclag, se você for estudar, quer dizer lugar tenuoso, lugar difícil. Fala assim, lugar difícil. Irmãos, imagine para Davi, que tinha recebido uma palavra que ele ia ser rei de todo Israel, ir para um lugar difícil, ir para um lugar, ficar escondido. Por quê? Porque o rei queria matá-lo. Pastor, mas por que Davi não matou o rei? Ele teve a oportunidade. Porque no ungido de Deus, irmãos, ninguém pode tocar. Se Deus levantou, só Deus pode derrubar. Se Deus ungiu, só Deus pode tirar. E Davi nos ensina essa noite: não toque no ungido de Deus. Mas quando Davi chegou nesse lugar, a Bíblia diz que eles começaram, isso aí você vai ler em casa, no versículo 29, no capítulo 29, aonde ele ia, ele conquistava uma terra, ele conseguia vitória, ele ia derrotando os seus inimigos, e o rei achou que ele estava atacando os seus, o exército de Israel, e o rei perguntava: e como que foi? Foi bom, tivemos vitória. Irmãos, só que um dia, Davi cometeu um erro. Tem alguém aqui que já errou, não? Ele cometeu um erro. Quando o rei Aquis, os filisteus armaram para atacar o povo de Israel, Davi falou: eu vou também. E aí que está o problema. Por quê? Porque aquele povo, por mais que estava errado, por mais que Saul estava desviado, é o povo de Deus. Por isso nós nunca podemos ir contra um filho de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que quando eles se preparam para ir até contra o exército de Israel, os amalequitas chegam lá na cidade de Ziclag e destrói tudo aquele lugar. Pega as mulheres, os filhos e leva. Sabe, irmãos, todo erro tem uma consequência. Fala isso pro teu irmão, fala: todo pecado tem uma consequência. Fala para ele: vamos vigiar. Irmãos, todo erro tem uma consequência. Minha pastora Solange, ela sempre dizia: o problema não é o pecado, o problema é a consequência do pecado.
Então, quando eles chegam aí, está esse texto que nós lemos, ele chega e vê Ziklag daquele jeito. Só que, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, a Bíblia vai dizer que a cidade estava queimada, fala queimada, destruída. Eles começaram a procurar as mulheres, as crianças, não estavam lá. Mas a Bíblia diz que nenhuma esposa e nenhuma criança morreram. Porque quando você é de Deus, Ele cuida da sua casa. Você pode errar, você pode pecar, mas se você continua perseverando, Ele vai cuidar da sua casa. Ele vai cuidar dos teus. Ele está falando aqui, eu estou cuidando do seu nesse momento. Ele está cuidando dos filhos dessa casa. Porque ontem era 2 horas da manhã, eu estava chorando pelos filhos dessa casa, que estavam num quarto de hospital, e eu falava, Senhor, aí não é o lugar deles. Toque eles, toque os órgãos deles por mim. Irmãos, guarde isso. O diabo está com fúria. Sabe, eu não creio naquele jargão evangélico que fala assim, eu comecei a tocar teclado e o diabo ficou furioso. Não, irmãos, ele sempre está furioso. Não importa o que você está fazendo, ele sempre está furioso. Ele vive furioso. Ele rosna como um leão. Mas ele não é um verdadeiro leão. Ele é um leão velho, desdentado. Mas eu conheço o verdadeiro leão. O leão da tribo de Judá. O leão que fica rodeando os seus filhos. E quando você está debaixo da autoridade desse leão, quando o inimigo vai tocar nos seus, ele fala, nele não, nela não. Eu cuido até do fio do seu cabelo. Meu Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 2, eles levaram cativo as mulheres que estavam nele, porém ninguém o mataram. Fala, ninguém. Ninguém vai morrer, não. Só vai morrer aquele que chegou a hora. Se você é filho do Senhor, pastor, mas ninguém pode pegar Covid na igreja? Claro que vai, irmãos. A Bíblia é clara, o sol nasce para todos, a enfermidade vem para todos. Só que você não tem noção quantas pessoas já foram curadas através da sua oração. Você não tem noção. Irmãos, nós vamos passar por tudo, mas Deus está falando, persevere, persevere, porque eu vou cuidar da tua casa. Tenha medo não, eu não te dei um espírito de medo, eu te dei um espírito de ousadia. Eu te chamei como profeta, eu não te chamei como propagador de desgraça, eu te chamei como aquele que olha a tempestade e fala, depois dessa tempestade um lindo arco-íris vai aparecer, vai se manifestar. Por quê? Porque o meu Redentor vive, e por isso eu posso crer no amanhã. Sabe, Davi chega diante disso, irmãos, um momento desesperador. Fala assim, um momento desesperador. Você imagina, quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Você imagina você chegar, os homens, só os homens, levanta a mão. Você imagina você chegar na sua casa, sua esposa, os seus filhos não está lá, e você não fazer ideia onde eles estejam, e você olhar a sua casa toda queimada. É isso que eles estavam vivendo, irmãos. Eu quero dizer, como profeta de Deus aqui, o diabo quer levar toda a nossa casa cativa, mas Deus está dando uma palavra, persevere, tenha ousadia, que Ele não vai tocar na tua casa. Mas essa é a vontade dEle nesse dia. Ele está com raiva, Ele está com fúria. Sabe, irmãos, esse ataque do inimigo foi tão violento, que a Bíblia vai dizer, no versículo 3, que os homens vieram da cidade e estavam queimados, fogos, mulheres, seus filhos,
Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choravam, até que neles não houve mais força. Fala assim, choravam. Sabe, irmãos, eu quero te ensinar algo essa noite. Sabe quem atacou aquela casa, aquela cidade? Os amalequitas. Fala assim, amalequitas. Sabe o que quer dizer amalequitas? Amalequita representa a obra da carne. Lá em Deuteronômio 17 você vai aprender isso. Quando o povo sai do Egito, Amaleque tenta tocar o povo. Quem já saiu do Egito aqui? Um dia você era escravo de alguma coisa. Deus já te libertou. Só que cuidado com o amalequita. Cuidado, irmãos, deixa eu falar algo aqui. Amalequita simboliza obra da carne. Faz assim, ó. Sabe qual é o nosso problema? Quem quer saber, diga amém. Nós queremos converter a nossa carne. E a nossa carne nós não podemos converter. A nossa carne nós temos que matar. A carne tem que matar, irmãos. Fala assim, morre carne. Carne não presta. A vontade da carne não presta. Irmãos, eu te dou vários exemplos bíblicos, aqui não tem tempo. Quando o rei Saul encontra com o rei dos amalequitas, que Deus fala? Mata. O que ele faz? Ele leva o rei. Os amalequitas representam a nossa carne nós não podemos converter ela, disciplinar ela. A nossa carne a gente precisa matar. Por isso que Deus tira a mão de Saul, porque Saul não matou o rei Agag. Quem se lembra dessa passagem? Irmãos, ali Deus nos ensina, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque ele não mata, mas depois ele quer vir com um sacrifício, com oferta. Não adianta. Tem áreas da nossa vida que não é a oferta que vai adiantar. Não, preciso matar. Então os amalequitas, eles roubam as mulheres. Sabe, a vontade da nossa carne que é destruir a nossa casa. E isso é uma obra do inimigo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus está de olho em você. E Deus manda eu te dizer, persevera. Persevera. A Bíblia vai dizer que eles choram. Choram. Irmão, você imagina, era só homens. 600 homens chorando. Chorando. E sabe o que nós precisamos nos dias de hoje? Chorar por pessoas e não por coisas. Hoje as pessoas estão chorando muito por coisas. Ah, eu chorei porque eu fiquei desempregado. Eu chorei porque meu carro, a minha casa. Ah, eu chorei porque aconteceu isso. E Deus te faz uma pergunta hoje. Qual a última vez você chorou pela tua casa? Qual a última vez você chorou pelo teu casamento? Qual a última vez você chorou pelos teus filhos? Sabe, irmãos, Davi chorou. Nós precisamos chorar hoje. Esse é o tempo que essa nação precisa chorar, pedindo perdão pelo Brasil. Chorar. Eu preciso começar pela minha casa, pela minha igreja, pela minha cidade. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força. Agora pega essa. Quando você não tiver mais força, Deus começa com a força dele. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força. Quando você chegar no seu limite, Deus começa a fazer a obra na tua vida. Por quê? Porque a força dele nunca acaba. O poder dele nunca acaba. A glória dele nunca acaba. A fonte dele é inesgotável.
Ah, quanto mais Ele te abençoa, mais Ele tem para te abençoar. Quanto mais Ele te fortalece, mais Ele tem força para você. Mas aprenda uma coisa, a sua... Posso falar? O que é para você fazer, Ele não faz. Fala isso para o teu irmão. O que é para você fazer, Ele não vai fazer. Rolar a pedra é com você. Ressuscitar o morto é com Ele. Por isso Ele disse, rolem a pedra. Lázaro, pastor, mas você está falando tanto de morrer, agora de novo eu tenho que matar a minha carne. Mas Jesus vai ressuscitar. Ele já ressuscitou Lázaro. Sabe, irmãos, por isso que João vai dizer que ele procura, que ele é Espírito. Ele procura os que adoram em Espírito. Ele não tem nada com a sua carne. A minha carne vai ficar aqui. Ou no Parque Santo Antônio ou no Avareí. Mas o negócio dele é com o teu espírito. E por isso o nosso espírito precisa sobressair. A nossa carne precisa morrer. Deixa eu te falar algo. Tem lutas na nossa vida que é para a gente aprender a viver da maneira que Deus deseja. Tem dificuldades que enfrentamos, tem desertos que atravessamos, porque Deus está querendo nos ensinar. Era para ser assim. Já era para ser assim. Mas você não estava enxergando. Você não estava visualizando. E por isso, você está passando por isso. Deus estava falando, Davi, eu não queria que você estivesse lá. Toda vez que você está em algum lugar que Deus não deseja que você esteja, o inimigo pode tocar na tua casa. Meu Deus, é forte o que eu estou falando. Pastor, mas ele estava fazendo o que Deus tinha chamado ele para fazer, guerrear. Ele era homem de guerra, sim ou não? Sim. Só que Deus não queria que ele estivesse ali. Por isso que o segredo é ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, o inimigo quer aprisionar os nossos filhos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus, nesse momento, Ele está olhando para cada um da sua casa. Deus está mandando eu dizer para algumas pessoas aqui, tem alguém que está muito preocupada. Você está muito preocupado com essa pessoa. E Deus está falando, ouça a minha voz e eu vou te dar a direção para ajudar essa pessoa. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é com os teus braços, é com o braço dele. Não é pela tua força, é com a força dele. É ele. Tudo é dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele está falando, eu estou mandando ferramentas, eu estou mandando armaduras, eu estou mandando armas para te ajudar. Mas você precisa estar no lugar certo. Pare de olhar para o lado e olhe para o alvo. Fala isso para o teu irmão, para de olhar para o lado. Olhe para o alvo. Meu Deus. Sabe, irmãos, tem horas que o ataque do inimigo é tão violento que nós confundimos até os nossos aliados. Isso é forte, hein? Você pegou? A Bíblia diz que os seus estavam querendo apedrejá-lo. Por quê? Porque tem hora que o ataque do inimigo é tão pesado, é tão violento, que nós confundimos quem é o nosso aliado. E nós achamos que o nosso aliado é o nosso inimigo. E isso que o inimigo tem tentado fazer dentro da igreja.
Ele quer que você olhe para o seu aliado e enxerga um inimigo. Mas eu vou falar como profeta de Deus aqui, pegue isso. Se você olhar para um aliado e enxergar como inimigo, se você colocar um aliado seu como seu inimigo, você vai colocar um inimigo como seu aliado. Isso é um perigo, irmãos. Tome muito cuidado. Quem é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Quem é o nosso inimigo? Fale. O diabo, o Satanás, o rabudo, o chifrudo, o Beelzebu. Ele é o nosso inimigo. E toda vez que eu troco um aliado e faço dele um inimigo, eu estou pegando um inimigo e colocando como meu aliado. Isso não pode acontecer. Fala assim, em nome de Jesus, na minha vida isso não vai acontecer. Eu quebro isso agora em nome de Jesus. Eu quebro isso agora em nome de Jesus. Porque o ataque do inimigo foi tão violento que eles estavam querendo apedrejar Davi. Irmãos, Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que está. Ele está falando comigo. Cuidado. Sabe por que eles não apedrejaram Davi? Quem quer saber, diga amém. Sabe por que eles não apedrejaram Davi? Porque um dia Davi estava com a espada na mão e não tocou no ungido de Deus. No outro dia eles estavam com a pedra na mão, mas eles não poderiam tocar no ungido de Deus. Sabe, irmãos, quando Davi teve a oportunidade de levantar a espada contra Saul, ele não fez. Ele tinha uma palavra, que seria o rei, mas isso não fez que ele fizesse do seu jeito. Pastor, eu tenho uma palavra, mas isso, irmãos, não quer dizer que você tem que fazer do seu jeito. É do jeito dele sempre. Pastor, Deus já me deu uma palavra, Deus já me ungiu, mas é do jeito dele. Davi fez isso, irmãos. Ele tinha uma palavra que seria o rei, mas isso não fez ele tocar no ungido de Deus. Ele esperou em Deus. Uma palavra de Deus não te dá o direito de fazer do seu jeito. Isso é forte. Eu estou gostando que Deus está trazendo umas palavras fortes para nós esses dias. Fala para o teu irmão isso aí. Uma palavra de Deus que foi lançada sobre a tua vida não te dá o direito de fazer do teu jeito. É do jeito dele, conforme a vontade dele, no tempo dele, do modo dele, com a sua assinatura, com a autenticidade, com a patente do céu. Meu Deus, meu Pai, é tudo do jeito dele. Saul estava desviado, sim ou não? Me ajuda aí. Saul estava desviado, sim ou não? Sim ou não? Mas quando é Deus que levanta, irmão, só Ele pode derrubar. Se Deus levantou, só Ele pode tocar. Davi nos dá uma aula aqui, que eu posso ser perseverante, ousado e não preciso ser ansioso. Quem quer perseverar? E quem quer ser ousado? Mas eu não preciso ser ansioso. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele vê tudo aquilo, o que seria o natural? Ele saía rasgando. Ele estava com os homens de guerra, irmãos. Aqueles 600 ali acabavam com qualquer exército. Tinha um homem que estava junto com ele, que dava conta de 80 homens. Tinha um homem que acabou com o exército inteiro. Um homem, a espada colou na sua mão. Ele estava com os homens mais valentes que eu conheço na história. Ele podia pegar esses homens e sair rasgando. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. Meu Deus. Fala assim para o teu irmão: a ansiedade não é sua. Davi nos dá uma aula aqui, irmãos.
no meio do desespero, ele não foi ansioso. Ele não saiu desesperado. A Bíblia diz que ele foi consultar o Senhor. Meu Deus. Sabe, irmãos, Deus está nos dando uma chave aqui. A Bíblia vai dizer que Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Fala isso para o teu irmão, fala, esforça no Senhor. Pastor Clay, esforça no Senhor, o teu Deus. Ele consultou. Ele disse, perseguirei eu a esta tropa? Irmãos, não é estranho ler isso? O inimigo roubou a tua esposa, os teus filhos, você fala para Deus, Senhor, eu devo persegui-lo? Por quê? Porque não é do teu jeito, é do jeito dele. Eu gosto quando Deus me ensina. Felipe, não é do teu jeito, é do jeito dele. A minha vontade era sair rasgando, cadê minha esposa? Cadê o Davi? Cadê a Alice? Mas a Bíblia diz que ele chegou diante do Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Você quer ser vitorioso? Sim ou não? Você quer conquistar? Sim ou não? Então se esforça no Senhor e escute a voz do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele ouviu os conselhos do Senhor. E aqui está uma chave, quem quer? Uma chave para a sua vida, só quem levantar a mão vai receber. Faz assim, ó, eu quero. Escute os conselhos do Senhor. E às vezes o Senhor usa alguém para te dar um conselho. Porque Davi, ele se aconselhava com os anciãos. Quando ele queria trazer a arca para Jerusalém, ele não sabia como. Ele fez do jeito dele. Quando ele fez do jeito dele, o que aconteceu? O boi tropeçou. Alguém já viu boi tropeçar aqui? Eu nunca vi. Quem já viu? Eu nunca vi, irmãos, boi tropeçar. Mas quando você faz do seu jeito, até o boi vai tropeçar. O boi tropeçou, Uzá pôs a mão, morreu na hora. Mas o que Davi fez? Ele foi até os anciãos, os senhores. Ele falou, como devo trazer a arca da aliança? Como eu devo trazer a presença de Deus? Ele falou, Davi, está escrito, é assim, assim, assim. Sabe, irmãos, Davi tinha essa humildade de escutar aquele que tinha uma palavra de Deus para ele. Sabe qual é o problema de hoje? Jovens, com vocês também. Hoje, chegam diante dos homens de Deus e eles não querem mais um conselho, eles já chegam com a ideia formada. Quebra isso em nome de Jesus. Não, pastor, eu vim aqui te falar que eu vou fazer isso. Não, não é assim que eu aprendo na palavra. Como devo fazer? O que devo fazer? Deus não quer que você chegue com a sua ideia formada. Ele quer que você pergunte para Ele, Senhor, como devo? Como devo? E aí a Bíblia vai dizer, eu vou acelerar aqui, que vocês estão cansados hoje. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala, pode ir, Davi. E ele vai. E quando ele chega no meio do caminho, ele encontra um homem, um egípcio, um homem doente, estava morrendo. Ele dá pão, ele dá água. Ele pergunta, quem é você? De onde você veio? Eu estava com o exército dos amalequitas, quando nós colocamos fogo lá na cidade de Ziclac. Só que eu fiquei doente, o meu Senhor me deixou. Irmãos, olha o coração de Davi. Falou, você que está com fogo lá, tá, vem aqui que eu vou te alimentar. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aquele mendigo doente se torna o guia deles. Quando você ajuda alguém que não pode te dar nada,
Deus vai usar essa pessoa para te colocar no lugar que você precisa. Deus é lindo. Você não tem noção quantas pessoas nós ajudamos e ninguém sabe, irmãos. Nós não tiramos uma selfie e falamos aqui, estamos aqui ajudando. Essa é a vontade de Deus, que você ajude pessoas no seu caminho. E aquele egípcio se torna um guia. Fala, eu sei onde eles estão. Eles podiam ficar procurando e perdidos, eu sei onde eles estão. Leva eles exatamente no lugar que eles precisavam estar. Acho que você não está entendendo. Deus vai usar pessoas ímpios, pessoas que não conhecem o Deus de Israel, o Deus que você conhece, mas Ele vai mostrar para você o caminho. Ele vai ser usado por Deus para te abençoar, porque quando você persevera e você está debaixo da nuvem de Deus, Ele vai usar tudo e todos para colocar você no caminho. E a Bíblia diz que eles chegam até o arraial, aonde estavam todos os amalequitas, e do crepúsculo até o fim da tarde, Davi acaba com todos eles. Sobra só 400 que fogem de camelo. E eles pegam todas as riquezas, os despojos e voltam. Irmãos, só que tem um detalhe, quando eles estavam indo, eles estavam em 600, fala 600. A Bíblia diz que 200 ficou para trás. Entenda isso. Vai ter irmão que não vai conseguir te acompanhar. Mas eu posso te dar uma boa notícia. Deus também o ama. Ele também é especial, não tira a mão dele não. Porque quando eles vão com os 400, eles conseguem vencer aqueles 200 que não aguentam. Quando eles voltam, os 400 que voltaram, tinha alguns homens ruins ali. Disseram, vocês não vão receber dos despojos. Por quê? Porque você não foi até o fim, até a batalha. E Davi fala assim, não, vamos repartir tudo igualmente para todos. Meu Deus. Talvez você tenha 30 anos de evangélico e o outro chegou agora, faz 1 ano. Deus quer repartir a bênção para todos. Ah, Senhor, mas eu corri mais, não importa. O coração do Pai não tem acepção de filhos. Deus não tem filhos exclusivos. Deus tem filhos. Não importa se você é católico, espírita, testemunha de Jeová, adventista, você é filho. Deus te abençoa porque você é filho. Ele está mandando eu te dizer, você só precisa estar no caminho, fazendo a vontade dEle. Sabe, uma das coisas que nós pregamos aqui nessa igreja, que nós não fazemos acepção de pessoas, nós não fazemos distinção de denominação, de placa de igreja, não. Nós somos uma igreja, a igreja de Cristo. E nós, por ser igreja de Cristo, Ele tem filhos. Filhos, você tem irmão que é diferente de você, mas a vontade de Deus é abençoar você e o teu irmão. Porque o coração de Davi era assim, e ele distribuiu todas as bênçãos. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Agion, fica de pé. Eu quero dizer isso sobre a tua vida. Deus vai te dar ousadia, mas para isso você precisa perseverar. Persevere. Sabe, irmãos, talvez nós passamos momentos difíceis, doloridos, terríveis, para aprender a fazer algo que era para ser normal no nosso cotidiano. Esforça no Senhor e consulte o Senhor. Sabe por quê? Porque perseverar, você vai ter que passar por tribulações. Olhem para mim todos. Deixa eu te falar algo. Tribulação faz bem para você. Ah, pastor, lutas fazem bem. Batalhas
fazem bem. Fala isso pro teu irmão aí. Fala, tribulação produz maturidade no corpo. Agora olha para ele e fala, você e eu, nós somos o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Aleluia! 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 Fala assim, a tribulação, as guerras, as lutas, produz maturidade, músculos espirituais no corpo. Sabe, irmãos, eu vou encerrar que eu quero orar por você. Mas Deus falou muito claro para mim que a maior praga desses dias não é o Covid. A maior praga desses dias é a inconstância. Eu chorava diante dele. Falava, Senhor, em nome de Jesus, quebra isso da igreja. Um dia eu estou muito bem, outro dia eu não estou.